Gente, não dá pra acreditar, mas já faz 22 anos que essa história aconteceu. Uma das maiores tragédias na televisão brasileira nos anos 2000 aconteceu exatamente em fevereiro de 2001. Foi um incêndio no estúdio do Xuxa Park, que deixou 26 feridos, 2 pessoas em estado grave. Você lembrava disso? Bom, se você não se lembrava ou se você não viveu essa época e não sabe exatamente o que aconteceu, fica aqui comigo porque hoje tem história para contar, mais uma tirada do fundo do baú. Oi, divos e divas, tudo bom com vocês? Eu tô ótima e já tô pronta para contar uma nova história do fundo do baú. Mas antes, eu vou fazer um pedido para você e é algo bem rapidinho. Deixa já seu like aí no início do vídeo, porque se você deixar pro final, você esquece, beleza? Então vamos lá? Vamos começar mais uma história do fundo do baú. Gente, eu já tinha esquecido dessa história, mas quando eu fui ver há pouco tempo o trailer do documentário da Xuxa no Globoplay, e tem uma das passagens do trailer, mostra a cena do incêndio, na hora me veio na memória. Eu tinha, acho que uns 12 anos na época, e eu me lembro muito bem da cobertura que foi dada a esse fato, a esse acontecimento, e assim, causou um rebuliço muito grande. Foi uma coisa muito traumática na época. No dia 11 de janeiro de 2001, a Xuxa já estava se encaminhando para o final da gravação de mais uma edição do Xuxa Park, que era o programa infantil que ela tinha na época na Globo. A gravação estava acontecendo nos estúdios Globo, que na época se chamava Projac. Ela estava indo para o finalzinho já, cantando Hilarie, e quando a gente olha nas imagens, a única filmagem que tem desse acontecimento, é possível ver uma fumaça preta saindo lá de trás da estrutura que era da nave, né? Na verdade, a gente consegue ver uma luz começando a acender ali e depois uma fumaça preta começando a sair. A Xuxa e as Paquitas seguem dançando normalmente. Elas aparentemente não se deram conta do que estava acontecendo. Depois de alguns segundos, algumas paquitas que já estavam fazendo uma coreografia, que elas viram para trás, elas perceberam que alguma coisa estava errada, que estava estranha, que tinha uma fumaça saindo, e algumas já tinham até se afastado. Em questão de segundos, o fogo começa a lamber toda a estrutura que protegia a nave, que a Xuxa sempre começava e terminava o programa. Ela parecia que não estava se dando conta de nada, porque ela seguiu fixa, olhando para a câmera da frente, cantando e dançando. Mas provavelmente alguém deve fazer um sinal para ela, mostrando que alguma coisa errada estava acontecendo, e ela, ao virar para trás, começa a ver aquele fogo intenso e ela só começa a gritar: vem gente, vem gente. Ela sai correndo e grita para que as crianças, para todo mundo que tem no estúdio, venha na direção contrária ao fogo que estava acontecendo. Dá para ver que o fogo toma conta muito rápido, porque é um material altamente inflamável que tem ali. Pouco depois que o fogo começa a tomar conta daquela estrutura, entram alguns profissionais dos bombeiros com extintores pequenos e tentam apagar aquele fogo. Mas assim, não dá certo, porque o fogo começa a comer tudo muito rápido e os extintores não dão conta. E, gente, dá muita aflição de ver, porque pensa, aquele estúdio tinha mais de 200 pessoas ali, a maioria eram crianças e muitas das crianças estavam nos brinquedos que faziam parte do cenário. Então, muitas crianças estavam presas nos brinquedos. Na gravação, a gente consegue ver que alguns adultos começaram a correr desesperados pelo estúdio, tentando tirar as crianças que estavam nesses brinquedos. Foram 26 vítimas no total, 2 ficaram em estado grave. Graças a Deus ninguém morreu nessa tragédia, mas com certeza foi um dos maiores traumas da televisão e daquelas pessoas que estavam ali. As crianças que mais foi afetada por esse acidente foi uma menina chamada Tamires, de 8 anos. Ela estava brincando na roda gigante, que ficava exatamente próximo dessa estrutura que pegou fogo. Então ela estava presa ali na cadeirinha, ela não conseguiu sair. E quem retirou ela foi o herói daquele dia ali, que era o segurança da Xuxa, o Leonilson. Ele ficou, muitas testemunhas disseram que ele ficou o máximo de tempo que ele pôde dentro do estúdio para tirar todas as crianças que ele pudesse tirar. E por causa desse tempo que ele ficou exposto àquela fumaça preta, tóxica, ele teve 90% das vias respiratórias queimadas e foi uma das pessoas que ficou internada vários dias em estado grave. Tamires, ela teve 30% do corpo queimado, queimaduras de 2º grau. Depois de muitas semanas internadas, ela e o Leonilson tiveram alta e, graças a Deus, se recuperaram e ficaram bem. Todo o tratamento foi custeado pela Rede Globo, logicamente. Na época, gente, a Xuxa ficou muito abalada, porque aquilo ali era a vida dela, né? Ela jamais poderia imaginar que um programa dela ia causar alguma dor e sofrimento para as crianças, que eram os seres que ela mais amava e para quem ela sempre se dedicou a maior parte do tempo, a maior parte dos anos da sua carreira. Ela ficou muito abalada na época, ficou com início de depressão. Pessoas próximas dela disseram que ela ficava orando todos os dias, que ela ficou muito triste, chorava quase todos os dias, e ela constantemente ia nos hospitais para visitar as vítimas
A gente tem uma coisa que é, assim, surreal. Essa tragédia poderia ter sido muito pior, porque o lugar que pegou fogo foi exatamente a estrutura que fechava a nave, que era o lugar onde a Xuxa entrava e saía do programa. E ela estava realmente filmando a parte final, que ela cantava Hilarie, se despedia dos baixinhos e ia para a nave. Ela ia sair dentro daquela nave. E na época, o diretor do programa, Paulo Neto, disse que mais 5 minutos para aquele fogo começar, a Xuxa não tinha tido chance, porque o fogo comeu tudo muito rápido e não ia dar tempo dos bombeiros irem lá e tirar ela. Então, assim, aconteceu, já foi muito triste, porque vitimou crianças, deixou uma pessoa adulta ferida, traumatizados. Então, não dá nem pra pensar no que de pior poderia acontecer. Depois desse episódio, a Globo resolveu, em respeito às vítimas, não exibir mais o Xuxa Park. Já tinha alguns episódios gravados que nunca mais foram apresentados, que nunca mais foram veiculados. Além disso, depois de 3 meses, só que a Xuxa voltou para os estúdios, porque ela ficou realmente muito abalada, e aí ela voltou para gravar a última temporada do Planeta Xuxa, que era um outro programa que ela tinha, mais para adolescente e para adulto. A Globo resolveu, em comum acordo com a Xuxa, cancelar o Xuxa Park, e a última edição dele foi a de 6 de janeiro de 2001, em comemoração ao Dia de Reis. Bom, gente, esse episódio trágico da televisão brasileira já fez 21 anos e segue vivo na memória de muita gente. Me conta aí, você lembrava desse episódio? Você já tinha ouvido falar? Conta aí nos comentários que eu quero muito saber, conversar com vocês. Até a próxima do Fundo do Baú. Beijinhos, tchau, tchau.